Tem 42 anos, é mãe, dona de casa, empregada bancária e militante do Partido Democrata Cristão desde 2011. Ana Camilo é a candidata do CDS-PP à presidência da Câmara Municipal de Castelo Branco. Muito bom dia, doutora Ana Camilo. Muito obrigada por ter aceito esta entrevista. Estamos aqui na zona envolvente à Igreja da Nossa Senhora da Piedade. Por que a escolha deste local para a sua entrevista? Esta escolha teve variedíssimas razões, desde logo uma questão muito emocional ligada à minha infância e à minha juventude. Como sabe, eu nasci e vivia em Castelo Branco, numa rua contígua. Esta era a zona de confluência de todas estas ruas onde nos encontrávamos para brincar e era uma zona em que nos encontrávamos também para ir passar as noites de verão no Passeio Verde, que era uma zona com árvores, fresca, frondosa, que está neste momento completamente descaracterizada, mas isto tem uma grande simbologia para mim que me remete para a minha infância e para todas as vivências que tenho de Castelo Branco. Por outro lado, esta escolha teve também que ver com este monumento, que eu acho fantástico e que tem azulejos únicos em todo o país, que acho que está subaproveitado em termos de turismo, de captação de turismo. E por outro lado ainda é uma zona que ainda não foi muito tocada por esta demolição desenfreada daquilo que era a caracterização da cidade. Aqui à nossa direita temos um centro que, quanto a mim, de gosto discutível, mas completamente descaracterizado, que nada tem a ver com as vivências. Isto mesmo sem querer parecer saudosista, o que é um facto é que do contacto que tenho na rua com as pessoas existe uma grande nostalgia do passado e da descaracterização que foi feita. Era a zona onde tudo se passava, onde as pessoas se encontravam, onde conviviam e que neste momento está deserta, está despovoada, o comércio morreu, as pessoas foram afastadas para a periferia da cidade e, portanto, é com alguma tristeza que eu vejo muitas vezes os albicastrenses falarem desta zona de uma forma até saudosista, se quiser, mas que me leva a crer que não foi, a intervenção que foi feita não foi aquela que eu gostaria e que a maior parte dos albicastrenses gostariam que viesse a acontecer. Tivemos notícia recentemente, inclusive, da demolição do quartel da Devesa. Eu acho que grande parte dos albicastrenses ficarão tristíssimos quando isso acontecer, não pelo seu valor arquitetónico, penso eu, mas pela simbologia da cidade. Quem não se lembra do render da guarda na Devesa, sem dúvida que a reabilitação e a requalificação daquele espaço era fundamental, mas não precisava de ter sido descaracterizado. E, portanto, este é um dos poucos sítios que ainda não teve grande intervenção e, portanto, que não está descaracterizado e que remete, acima de tudo, para as minhas vivências de infância. Nasci numa rua aqui ao lado, vivi sempre aqui. Saí muito pouco tempo para ir fazer uma licenciatura, porque à época, hoje não é assim, ainda bem que não é assim, mas à época o IPCB não tinha uma oferta muito alargada e, portanto, havia muitas áreas de estudo em que a minha geração teve que deixar a cidade e partir para o litoral, nomeadamente Lisboa, Coimbra e Porto, para se licenciar, para se formar, para fazer a sua formação académica. Alguns, como eu, por amor à terra, voltaram. O que eu acho fantástico, apesar das oportunidades não serem aquelas que nós gostávamos que fossem, mas o amor a Castelo Branco e ao nosso concelho fez-me voltar e espero continuar por cá. Em que contexto é que surge aqui a sua candidatura? Bem, aquilo que eu sei que aconteceu é que foi traçado um perfil para o candidato e desse perfil havia algumas condicionantes que eu não tenho a certeza que eu tinha esse perfil. Por outro lado, tenho um conhecimento muito aprofundado da cidade, de todo o concelho, uma forte apetência para as causas sociais. Devo dizer-lhe que, quando sei, essa escolha foi uma escolha consensual entre a Comissão Política Concelhia de Castelo Branco, a Distrital e a própria Nacional do Partido, e o convite foi-me formulado o ano passado. Eu estava já a trabalhar no terreno sem saber sequer que ia ser candidata. Tínhamos uma equipa a trabalhar no terreno que percorreu todo o concelho, todas as freguesias, que auscultou, falou com todos e com cada um e foi perceber durante todo esse tempo quais eram as reais necessidades que as pessoas sentiam, quais eram os seus anseios
e daí foi construído então o programa que apresentámos. Portanto, o nosso programa não foi pensado numa sala, com meia dúzia de pessoas sentadas à mesa, foi pensado no terreno, com as pessoas, e foi assim que surgiu o nosso programa. Portanto, tudo aquilo que está no nosso programa tem a ver com aquilo que nos foi dito ao longo desse tempo. Por outro lado, o facto de eu ter aceito este desafio, que eu acho que é um desafio interessantíssimo, e eu sou uma pessoa que gosto de desafios, foi o facto de me ter sido dada toda a liberdade para escolher as pessoas que compõem a lista à Câmara e, conjuntamente com o candidato à Assembleia Municipal, as pessoas que compõem a lista à Assembleia Municipal e a escolha dos representantes nas freguesias onde concorremos. Vamos concorrer a 5 freguesias. Gostaria, obviamente, que o CDS estivesse representado em mais freguesias. O que é um facto é que para nós é já satisfatório concorrer a 5 freguesias porque, como sabe, em 2009 e 2005 o CDS apresentou-se apenas a 2. E, portanto, este foi já um caminho que foi sendo trilhado ao longo destes 2 últimos anos e que tem que ser consolidado e pensamos continuar a crescer. Com o trabalho que temos desenvolvido, eu penso que será possível, daqui a 4 anos, concorrermos ainda a mais freguesias. Fale-me um pouco dos principais eixos em que esta candidatura assenta, das medidas que propõe, sendo que a área social é uma das vossas maiores preocupações. As pessoas são o vosso desígnio, como disse no discurso de apresentação da sua candidatura. Eu sempre defendi que um território só faz sentido se tiver pessoas. Mas as pessoas só se fixam em determinado território se tiverem incentivos que o justifiquem, se tiverem trabalho, se houver desenvolvimento económico que potencie a criação de emprego. E, portanto, aquilo que nós assistimos nos últimos anos, nos últimos 16 anos fundamentalmente, foi um despovoamento das freguesias do concelho com um êxodo para a cidade. Isto acontece porque houveram grandes incentivos para que as pessoas saíssem das freguesias e se fixassem na cidade. Nós vamos a freguesias que estão despovoadas, que estão desertificadas. Havia pequenas empresas familiares que foram aliciadas a instalar-se numa zona industrial. E isso levou a que as pessoas saíssem das freguesias e das aldeias e se deslocassem para a cidade. O que é um facto é que as pessoas que permaneceram na aldeia e nas freguesias não tiveram depois um apoio de retaguarda que lhes permitisse manter uma qualidade de vida nas freguesias onde vivem. Eu, durante estes quase 2 anos que percorri o concelho, tive conversas com as mais variadas pessoas das mais variadas profissões e formações académicas, e uma das coisas que me diziam era: esqueceram-se de nós. Só se lembram do que está na cidade. Houve deslocalização para uma zona industrial que ainda por cima está subaproveitada e já temos anúncio de que vai ser construída uma segunda zona industrial quando a primeira nem sequer funciona a 100%. E, portanto, as pessoas precisam de ter trabalho. Nós somos o concelho do distrito e provavelmente do interior com uma taxa de desemprego muito superior à média nacional, inclusivamente no desemprego jovem. Os jovens são também uma faixa que tem que ser largamente apoiada, porque ao contrário do que se diz, do que eu vejo de quase toda a gente dizer que os jovens são o futuro. Os jovens são de facto o futuro, mas são essencialmente o presente. E é neste presente que nós temos que trabalhar e que temos que apoiar as pessoas. E que medidas concretas então é que o CDS propõe para fixar então as pessoas nas cidades? Olha, eu acho que no meu programa uma das primeiras medidas em termos fiscais foi a redução do IRS pago, porque eu penso que grande parte das pessoas não saberá que o IRS que é pago por nós, contribuintes, todos os meses, há uma fatia que é destinada à autarquia. E a autarquia pode decidir se reduz, se abdica, o que faz dessa fatia. E, portanto, é o nosso dinheiro que está naquela fatia, são os nossos impostos que estão ali e a Câmara aplica esse dinheiro como bem entende, sem consultar, na maior parte das vezes, os municípios. Eu proponho, desde logo, a redução de 5% para 2% na taxa de IRS. E isto porquê? Porque nós vivemos, o momento que vivemos é conhecido de todos, não vale a pena explicar o que é que aconteceu ao país e o que é que aconteceu
ao interior e estas assimetrias que foram criadas. Estes erros que nós herdamos do passado têm que nos fazer parar para pensar. E temos que pensar se, na verdade, que o caminho que foi tomado ao longo destes 16 anos, se é o caminho certo para Castelo Branco e para o concelho de Castelo Branco. Eu penso que foi dada demasiada importância a construções, a infraestruturas, quanto a mim, de oportunidade duvidosa. Penso que não era este o momento para fazer obras megalómanas que não se transformam depois na qualidade de vida das pessoas. Eu ouvi um dos candidatos dizer esta semana, ali num jornal, que têm sido gastos milhões em obras para dar qualidade de vida às pessoas. O que eu pergunto é se, e um exemplo que é focado por todos, em primeira mão pelo CDS, porque foi o primeiro a apresentar a candidatura, portanto não há o exclusivo das ideias, mas fomos de facto os primeiros e, portanto, tendo havido um seguimento das outras candidaturas no nosso discurso, leva-nos a pensar que de facto as nossas ideias estão corretas, que ou há uma falta de ideias dos outros candidatos e seguiram a linha que nós traçámos, ou então de facto temos um programa de excelência que interessa à população de Castelo Branco. Voltando à questão que lhe estava a dizer, eu não sei se os milhões investidos, por exemplo, neste Centro de Cultura Contemporânea, se traduzem em qualidade de vida para as pessoas. A esse propósito, deu recentemente uma entrevista em que disse, e passo a citar, as pessoas não comem arte nem pistas de gelo à mesa. Esta é claramente uma crítica à política urbanística deste atual Executivo. Que medidas é que o CDS propõe nesta área de intervenção? Sem dúvida, olha, eu se me recordo disso nessa entrevista também, que me choca profundamente e nunca pensei assistir a isto numa cidade pequena, numa cidade interior, em que as relações de vizinhança funcionavam e que havia uma entreajuda entre as pessoas. Hoje, com a matriz que foi construída para esta cidade, em que as pessoas foram atiradas para a periferia, existe aquilo que se chama há muito tempo a sociedade do risco. Portanto, mais facilmente nós conhecemos o Presidente dos Estados Unidos do que conhecemos o nosso vizinho que vive na porta ao lado. E choca-me profundamente numa cidade pequena como a nossa, em que as relações de vizinhança deveriam funcionar como funcionaram durante anos, ver pessoas à procura de comida diariamente nos contentores de lixo. Isto é chocante. Como é que se permite gastar milhões em obras que não trazem qualidade de vida às pessoas? Por exemplo, se me dissessem que teriam gasto 2 milhões de euros a pegar naquela tenda dos sabores de perdição e ir montar a tenda a Lisboa, ao Porto, a Madrid, divulgar os nossos produtores, eu não estaria nada contra. Agora, aquilo que se faz aqui esgota-se num fim de semana. E quem acaba por frequentar são as pessoas daqui da zona que já conhecem os produtos e que os compram indiferentemente. Portanto, ninguém vem de Lisboa, do Porto, do Algarve, de Madrid, a Castelo Branco para comprar um queijo. Compra, se tiver outros atrativos, para vir a Castelo Branco. Agora, isto voltando às questões sociais, como sabe, no nosso programa nós protagonizamos um cartão social municipal e um cartão família. O cartão social municipal tem essencialmente que ver com famílias com comprovada carência económica. A autarquia tem inúmeros serviços que poderia prestar ao cidadão, inclusivamente as tarifas da água, que tem que haver uma redução do custo fixo para as famílias numerosas. Por outro lado, isto na questão do cartão família, nessa questão, tanto ao nível das tarifas como no usufruto dos equipamentos de que a Câmara dispõe, nas piscinas municipais, levar uma família a passar um dia numa piscina municipal não é tão barato assim. Na atual conjuntura, faz todo o sentido ter um cartão família que potencie, que leve as pessoas a frequentar tudo aquilo que está disponível. Ou seja, analisar a família a família, caso a caso. Como um todo. Exato. E, portanto, uma família tem 5 elementos e tem que ter algum benefício, já porque contribuiu para a natalidade, que é um dos nossos problemas no interior, é a baixa natalidade. Desde logo porque teve a coragem de contribuir para a natalidade e, portanto, tem que ter algum benefício e o cartão família seria exatamente isso, poderem usufruir dos equipamentos que existem na cidade a custos mais reduzidos, nomeadamente
as tarifas da água. Por outro lado, o cartão social municipal teria exatamente a ver com famílias com carência económica devidamente comprovada, para poderem da mesma forma usufruir desses serviços a um custo muito inferior. Eu fiquei, posso lhe dizer, triste, quando ouvi recentemente uma entrevista do atual Executivo dizer que a Câmara não tem serviço de ação social, não tem um departamento de ação social. Eu acho que no momento que vivemos é fundamental, porque as questões sociais não tratam essencialmente de dinheiro, não tratam essencialmente de questões económicas. Nós temos em Castelo Branco muitos grupos vulneráveis à exclusão. Temos, e posso lhe enumerar vários, os jovens que têm grandes dificuldades em criar emprego, e aí eu defendo que deverá haver uma grande coordenação entre o tecido empresarial, o IPCB e a autarquia aqui como polo fundamental da aglutinação de todos, porque o IPCB é, sem dúvida, uma das instituições que tem que ser fortalecida, tem que ser desenvolvida e tem que ser muito apoiada. E tem que haver aqui uma articulação entre todos os agentes para que as pessoas que saem formadas do IPCB possam entrar no mercado de trabalho. Em Castelo Branco, obviamente. Como lhe disse no início, eu sou de uma época e de uma geração que teve que sair para estudar. A maior parte das pessoas que saíram para estudar ficaram em Lisboa, Porto, Coimbra, nos sítios onde foram estudar. O inverso também é verdade. Se nós conseguirmos captar jovens com um IPCB forte, com cursos diferenciadores, obviamente apoiado e de uma forma integrada com todo o tecido empresarial e com a autarquia, eu tenho a certeza absoluta que os jovens terão condições para se fixar. Depois temos outros grupos vulneráveis, como sejam os idosos, que há uma carência demonstrada, inclusive há um estudo recente da entidade reguladora da saúde que diz isso. Há necessidade de ter apoios complementares. Envelhecer hoje não é a mesma coisa que envelhecer há 20 anos. Hoje as pessoas envelhecem ativamente. Antigamente, aos 65 anos, as pessoas aposentavam-se e morriam para a vida. Hoje não é assim, as pessoas querem continuar a manter-se ativas. Precisam de ter suportes que mantenham essa atividade. Depois temos outro grupo vulnerável à exclusão, que são os desempregados, e como já lhe disse, desde 2005 o desemprego aumentou exponencialmente em Castelo Branco, numa taxa de cerca de 84%, o que é dramático. A população com deficiência é uma população muito esquecida e, como sabe, é uma população que me diz muito, porque eu acho que, mesmo em termos de urbanismo, nada tem sido feito para atenuar a desvantagem em que estas pessoas vivem. Temos já minorias étnicas instaladas. A esse propósito, peço desculpa por interromper, congratulou-se recentemente com a assinatura de novos acordos de cooperação com instituições de solidariedade do Conselho. Penso com duas. Sim, no nosso Conselho acha foram que esses duas. acordos já vieram tarde? Eu não sei se vieram tarde, o que interessa é que chegaram. Vieram. Eu penso que muito mais pode ser feito. Como sabe, esses acordos são feitos com o Governo Central. Sinto que neste momento há uma sensibilidade muito maior do Governo Central em relação a estas questões sociais. Penso que ambas as instituições merecem ser apoiadas porque desenvolvem um trabalho meritório, mas é preciso mais. E, para além dessas instituições, a autarquia tem um papel fundamental no apoio às instituições e em atenuar as desvantagens em que estas pessoas vivem. E quando falo em deficiência e falo em questões de urbanismo, não falo exclusivamente da deficiência motora. Falo dos invisuais, das pessoas com mais idade que têm neste momento alguma dificuldade de mobilidade, com mobilidade condicionada ou reduzida. Continuam-se a construir lances de passeio. Olha, temos um exemplo aqui que podem ver, temos uma passadeira com uma rampa rara, bem construída, mas que de um lado de lá temos um lancil com 15 centímetros de altura que ninguém consegue subir numa cadeira de rodas. Ou uma pessoa com dificuldades visuais ou uma pessoa com mobilidade condicionada tem dificuldade em fazer este percurso e estamos a falar de um percurso de 5 metros. Portanto, investiu-se demasiado no centro da cidade, no centro cívico,
e que mesmo assim, na minha opinião, e como convivo diariamente com esta questão, tem graves erros de acessibilidades, mas depois vamos para a zona mais afastada do centro cívico e há erros que são exclusivamente de falta de vontade. Já apelidou esses erros de barreiras arquitetónicas também? São verdadeiras barreiras, mas as maiores barreiras que nós temos que vencer nesta área não são só as arquitetónicas, são barreiras culturais e de vontade política, porque fazem-se passeios novos, com lancios desta altura, em que não existem rampas, existem degraus achatados. Mas nem só de barreiras, não são só as barreiras arquitetónicas que é preciso eliminar. Ultrapassar. Em relação ao turismo, defende um turismo, uma aposta num turismo de natureza. Acha que é com este tipo de turismo que Castelo Branco pode se tornar num polo de atração? Eu penso que sim e arrisco a dizer, tenho a certeza que sim. Castelo Branco não tem, na minha opinião, monumentalidade como tem outras cidades, como tem Braga, a Batalha, com o Mosteiro, mas é preciso também saber divulgar. E eu penso que o turismo da natureza, nós temos zonas únicas e extraordinárias no nosso concelho. Temos a zona do Tejo Internacional, temos a Rota dos Moinhos na Póvoa de Rio de Moinhos, temos ter a Rota do Queijo, a Rota do Azeite, a Rota do Vinho, mas isso é preciso vontade política mais uma vez. Se nós não tivermos uma oferta integrada para o turismo, que seja chamativo, em que as unidades hoteleiras, a restauração e toda a envolvente de todo o concelho esteja envolvido, portanto, cabe também à autarquia chamar a todos e criar aqui uma oferta integrada e divulgar Castelo Branco fora. Nós não podemos estar à espera que as pessoas venham a Castelo Branco, como lhe disse há pouco, comprar um queijo ou comprar um presunto. Ninguém faz isso. Porque se nós podemos dizer, nós temos o melhor queijo do mundo, temos o melhor presunto do mundo, temos o melhor azeite do mundo, temos tudo o que é melhor do mundo. E não chega. Porque o Alentejo tem o melhor queijo do mundo, cada região diz tem as que os suas seus produtos especificidades. são os melhores produtos do mundo. O que é um facto é que ninguém vem a Castelo Branco por isso. Por exemplo, um exemplo que ilustra claramente. Eu não vou à Rússia para comprar uma bonequinha, uma matriosca. Eu compro-a se for lá. Portanto, todos estes produtos que nós temos têm que ser considerados como complementares. Agora, há uma forma também de trazer pessoas a Castelo Branco que fiquem, que permaneçam, que consumam, que façam dinamizar a cidade, que são os eventos desportivos. É fundamental. Olha, eu ainda ontem estive num evento da Escuderia de Castelo Branco, que é a Associação de Desporto Automóvel, de Automobilismo em Castelo Branco, que penso será, porventura, a associação que mais pessoas traz a Castelo Branco. E não é por uma hora nem duas, é por 2, 3 dias. Nós tínhamos, e ontem tive essa noção, eu corro risco aqui de ser um bocadinho sectarista, espero que não, mas é um exemplo. Nós tínhamos em Castelo Branco uma prova de todo o terreno, que o centro da cidade ficava colorido e cheio de gente durante 3 dias. Essa prova deixou de ser em Castelo Branco, passou a ser nos concelhos vizinhos, porque foram esses concelhos que apoiaram. Portanto, é este tipo de iniciativas que nós temos que trazer para Castelo Branco. Eventos culturais, eventos desportivos, por exemplo, um apoio forte no desporto das camadas jovens é fundamental, porque com os jogos não são sempre no mesmo sítio, portanto vão rodando, uns recebem em casa, outros vão jogar e trazem as famílias que os acompanham e acabam por ficar e acabam por consumir. E eu sei que nós somos uma população hospitaleira e provavelmente essas pessoas têm sempre vontade de voltar. Agora, temos que ter uma oferta integrada que justifique e que chame as pessoas a nós. Ninguém vem ter connosco se nós não os formos chamar. Propõe também a criação da figura do provedor do cidadão. A intenção é de que esta figura faça, digamos assim, a ponte entre os municípios e a autarquia? Claramente. Eu acho que, e há exemplos, eu acho que não é crime nós seguirmos os bons exemplos de outras cidades. Copiar o que é bom e adaptá-lo não é crime. É, antes pelo contrário, perceber
que os outros tiveram uma ideia que nós não tivemos, mas que pode ser aproveitada por nós. Eu acho que ter a figura do provedor, do cidadão, apesar de que o Presidente de Câmara tem que ser um provedor de cidadão também, obviamente, mas tem que haver um local que esteja permanentemente aberto e disposto a receber tudo e todos, independentemente da sua condição, de quais sejam os seus problemas, seja o que for, nem que seja arranjar uma dobradiça numa porta, pedir que o passeio seja corrigido, que há uma árvore que está a prejudicar. Tem que existir alguém, uma figura, uma pessoa, as pessoas têm que sentir proximidade com o poder local. Tem que haver alguém que esteja disponível e de braços abertos para receber todos e cada um. Por Castelo Branco com Amor, Ana Camilo, é a assinatura da vossa campanha. Este foi um slogan muito pensado ou, por outro lado, muito instintivo? Eu acho que tem um pouco de tudo. Instintivo porque eu sou, como deve calcular, houve um grupo de trabalho, porque eu não gosto de falar de mim enquanto pessoa, mas houve um grupo de trabalho que avaliou, conversámos, e de facto aquilo que saltou sempre à vista é a afetividade, o empenho, o amor, se quiser, que eu ponho em tudo aquilo que faço. Desde sempre estive ligada muito às questões mais sociais, porque são exatamente estas questões que nos pedem amor, sensibilidade, dedicação, carinho a tudo aquilo que nós fazemos. E, portanto, sendo eu o rosto desta candidatura, tendo nascido, vivido a minha infância, a minha juventude, conhecendo a cidade e o concelho como conheço e sentindo um verdadeiro amor por tudo aquilo que me rodeia nesta cidade e as pessoas que conheço desde sempre, foi provavelmente a palavra que conseguia aglutinar todos estes sentimentos. Faço-lhe agora duas perguntas numa, digamos assim. Qual é a expectativa, então, para o dia 29 de setembro? E se acha que o facto de ser, e passo a expressão, albicastrense de gema, e também o facto de ser uma mulher comum, mãe, dona de casa, acha que lhe pode dar algum tipo de vantagem nestas eleições? As pessoas podem identificar-se consigo, podem relacionar-se? Eu penso que tem havido uma forte identificação, porque de facto eu identifico como mãe, sou mãe há 14 anos e portanto sou mãe 24 horas por dia, sou dona de casa, trabalho como todas as outras pessoas, sou uma cidadã comum, que sabe o que são as dificuldades do dia-a-dia, que vive com um ordenado exatamente igual a todos os outros. As pessoas sabem que eu nunca estive na política ativa, não é nenhum crime estar na política. Eu acho que estar na política é um dever de cidadania, mas de facto ser uma cidadã comum que as pessoas conhecem do dia-a-dia, de todas as causas que eu já defendi, nas quais trabalhei intensamente e com o coração e com muito amor, acho que pode levar as pessoas a identificarem-se. Prova disso é que cerca de 80% da lista que é composta para a Câmara foi composta por independentes, de pessoas que se identificaram com o nosso desígnio, que se identificaram com o nosso projeto e que quiseram participar ativamente. Muito interessante, eu fiquei a saber ontem por um jornal da região que a candidatura do CDS a Castelo Branco é a candidatura que tem mais mulheres, porque a questão da lei da paridade, eu acho que as pessoas pensam muitas vezes que a questão da lei da paridade foi para obrigar a que tivessem mulheres nas listas. Eu penso a lei da paridade de igual forma para o sexo masculino e para o sexo feminino. Para mim não é uma questão de género, para mim é uma questão de caráter. As pessoas valem pelo seu caráter, valem pelas suas experiências de vida e pelo contributo que podem dar de forma honesta, séria, transparente e pelo amor que têm e a dedicação que têm à cidade e ao concelho. E, portanto, neste caso, o facto de ser homem ou mulher é-me completamente indiferente. Fiquei contente e fiquei feliz com essa observação, porque não tinha ainda essa noção. E, de facto, o facto de eu ser uma cidadã comum, eu penso que pode ser uma forma de identificação dos albicastrenses. Eu volto-lhe a perguntar as expectativas para o dia 29 e se acha também que esta situação a nível nacional, este descontentamento
para com o Governo, para com a coligação que está no Governo, pode traduzir-se, digamos assim, negativamente para aqui, para o CDS, nestas eleições autárquicas? Em termos de expectativas, há já duas questões que, para mim, já valeu a pena esta candidatura. Porque, como sabe, tudo aquilo que defendemos em termos sociais e o devolver o centro da cidade às pessoas, o chamar o comércio tradicional, tornar os parques gratuitos para dinamizar o comércio tradicional, esta candidatura já valeu a pena por esses dois aspectos. Já conseguimos que toda a gente fale no centro da cidade, no devolver o centro às pessoas, na dinamização do comércio tradicional. Inclusivamente, pouco tempo depois surgiu uma campanha da Associação Comercial, conjuntamente com a autarquia, de façam compras no comércio tradicional, portanto, só por aí já valeu a pena. Outra questão que eu acho que já valeu a pena foi quando nós falámos das acessibilidades, das barreiras arquitetónicas, do Banco de Ajudas Técnicas, que é muito importante que não falámos nesta entrevista. Pouco tempo depois, cerca de um mês depois, a Câmara lançou um concurso para recrutar uma empresa para fazer um estudo sobre as acessibilidades. Isso deixa-me feliz. Significa que não foi em vão, que todo o projeto que foi construído, todo o programa que foi construído já está neste momento a dar frutos. Não sei, e nesse concurso, se o valor atribuído não foi excessivamente elevado, como tudo aquilo que é feito aqui por este Executivo tem tido custos demasiado elevados para o retorno que tem até pela sua sustentabilidade, que não se sabe. Eu já perguntei várias vezes a sustentabilidade de alguns equipamentos, portanto, pelo facto de me preocupar o comprometimento das gerações futuras, ainda não tive essa resposta, mas penso que esse já foi um bom princípio. E agora expectativas? Em termos de expectativas, como sabe, e como lhe disse logo no início, o CDS 2009 e 2005 concorreu apenas a 2 freguesias. Neste momento vai concorrer a 5, portanto a nossa expectativa é muito maior do que foi nos anos anteriores. Eu digo sempre, quando alguém se candidata, quando há um partido a candidatar-se, o objetivo é sempre ganhar. Sabemos peço desculpa, acabámos de presenciar um acidente por falta de sinalização. Portanto, coisas que acontecem. Coisas que acontecem. E estamos a falar nas expectativas e, portanto, quando se concorre é sempre para ganhar. Para nós, eleger um vereador seria bom, 2 seria muito melhor. Eleger para a Assembleia Municipal é um objetivo. Nós estamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar junto das pessoas, como fizemos durante todos estes 2 anos em que construímos este projeto. E, portanto, vamos ver e vamos aguardar pelo resultado do dia 29. Aceitaremos democraticamente aquilo que os albicastrenses nos confiarem. Quero deixar uma mensagem agora aos albicastrenses? A mensagem que eu deixaria era que os albicastrenses conhecem-me, sabem que eu nasci em Castelo Branco, que vivi aqui, e, portanto, conheço profundamente o concelho e conheço a cidade, que o nosso desígnio são sempre as pessoas e pôr as pessoas em primeiro lugar. É isso que pretendemos, é tornar uma cidade agradável para viver com desenvolvimento económico. Esse desenvolvimento só se faz com a aposta nas pessoas, com a aposta na economia, nas empresas, captar investimento. O Presidente da Câmara tem que ser um embaixador e eu disponho-me a ser embaixadora. Temos albicastrenses espalhados por todo o mundo com as mais variadas profissões e qualificações e, portanto, podem ser também nossos embaixadores. E Castelo Branco só terá qualidade de vida se preocupar verdadeiramente com as pessoas, como nós nos preocupamos. Portanto, terá que haver uma maior centralidade no sentimento, mais do que no cimento, no coração, mais do que no botão, e essa é a nossa aposta, é trabalhar com as pessoas e dignificar a cidade através das pessoas. Muito obrigada por esta entrevista. Obrigada.